Vamos até a redação agora da Tribuna para fecharmos essa edição com o comentário de Antônio Cláudio Montorim. Montorim, mais uma vez, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Grande abraço, Beto. Um ótimo início de semana a todos, com um pouquinho de frio, né? Até uma ameaçazinha de chuva ali pelo tempo que a gente está vendo. Agora tem um pouco de sol por aqui, mas um friozinho já um pouco mais pesadinho, né? Mas tá gostoso, o clima tá bom, o vento apenas está incomodando um pouquinho, mas vamos começar a semana sob esse signo, então vamos discutir aqui aquilo que nos convém, né? No nosso caso hoje é política, Beto. Isso daí parece-me que daqui para frente a gente vai discutir muito isso, inclusive a política interna aqui de Limeira, né? Cláudio, e uma repercussão, estava até citando para o Ensinas, gostaria de começar com isso com você. As repercussões do debate de ontem já acontecem, pelo menos já aconteceram com o presidente Bolsonaro, que já faltou hoje, né? Declinou ao convite de comparecer a uma sabatina que estava sendo realizada pela TV e Rádio Jovem Pan também, começa daí, né? Isso, Beto, eu ia fazer esse comentário, mas já que você tocou no assunto, né, a gente pode emendar aqui. Ele cancelou a participação, parece-me que ele está agora inclinado a não participar de nenhum debate, nenhuma sabatina mais, e vamos levar em consideração que a Jovem Pan é uma casa bem receptiva a ele, né? Então, eu não sei, é difícil entender essa não participação dele na sabatina da Jovem Pan, ou então é para falar, não, eu não fui lá e não vou em mais nenhuma outra, né? Mas eu acho que isso era esperado da parte dele, viu, Roberto? Porque em 2018 ele já não foi nos debates, mesmo quando o médico liberou, porque, infelizmente, ele não tem aquilo que minha avó dizia quando a gente comia uma porcaria qualquer: para de comer isso, que isso não tem substância, né? Ele não tem substância intelectual, ele não tem substância moral, ele não tem competência para falar num debate. Por quê? Porque ele não tem nenhuma formação política, a não ser os 30 anos dele sentado numa cadeira de parlamentar, praticamente sem nenhum projeto, né? Então era esperado. Ele caiu numa armadilha muito pesada da senadora Simone Tebet e também da Vera Magalhães, quando ela fez uma pergunta para o Ciro Gomes sobre a questão vacinal, né? E aí ele teve direito à tréplica, mas ele deixou claro que ele continua com o aspecto que já todo mundo conhece da característica e da personalidade dele, que é a misoginia, né? Ele não aceita ser interpelado por mulheres, ele não aceita que mulheres façam questionamentos a ele. Ele poderia ter passado sem isso, ele poderia ter sido menos deselegante, porque foi uma deselegância, né, da parte dele. E do restante do debate, Beto, aquilo que você falou mesmo. A Soraya Tronic e o Felipe Dávila realmente não tinham por que estar ali, né? Embora a Soraya ela foi uma levantadora de bola para Simone Tebet, né? Ela levantava e a Simone cortava as bolas em cima do Bolsonaro, né? E cortadas violentas. E o Felipe Dávila falando: eu sou um cidadão comum igual a vocês. Bom, um candidato que tem uma declaração de bens de 24,6 milhões de reais está longe de ser um cidadão comum igual a gente, né? Ele é um cidadão com todo o direito que ele tem, mas não influiu direto no debate ambos. A gente percebeu que a Simone e o Ciro Gomes estavam muito bem articulados, né? Eu acho que o Lula ele teve uma estratégia de não provocar o Bolsonaro para não ser muito atacado,
A própria campanha dele agora, né, está falando que ele cometeu esse erro estratégico de não atacar mais o Bolsonaro e responder mais sobre corrupção. Ele foi longe daquilo que ele conseguiu fazer na sabatina do Jornal Nacional, mesmo porque isso era um debate, né? E a gente percebeu que é aquilo que se esperava mesmo, com exceção do Lula um pouco mais apagado e o Bolsonaro com toda a sua agressividade, quem se saiu bem de fato, não sei se há tempo agora para isso, né, para uma recuperação, mas quem se saiu bem de fato, além da Simone Tebet, foi o Ciro Gomes. A gente sabe da oratória dele, né, Beto? A gente conhece bem a capacidade que ele tem de conversar, ele sabe conversar, ele não é repetitivo, ele tem um ótimo discurso, mas eu acho que já não tem mais tempo hábil para isso. Quanto a Simone Tebet, né, não sei, é difícil a gente saber. Está circulando um meme muito interessante na internet agora, começou agora pela manhã, né? Pelo menos foi o que eu vi, que se nada der certo nem para Simone nem para Soraya, elas vão formar uma nova dupla sertaneja no lugar da Simone e da Simária, né? É a Simone e a Soraya. Engraçada essa foi boa. Mas você fez uma avaliação também, a Simone, ela tenta se colocar, né, como alternativa, né, porque quem ainda não declarou sua intenção de voto no Ciro, provavelmente já conhece a trajetória do Ciro mais antiga, né, mais longeva na política, então talvez não tenha motivos para indicá-lo agora. Mas a Simone tem um caminho, né? Teria, em tese, um caminho aberto aí, como a tal da terceira via que insiste em não sair, e a gente há de convir que dificilmente isso acontecerá. Mas foi um debate. Agora, gostei da observação do Sidney, e eu gostaria, antes da gente concluir, da sua também, né? O jornalista dirigir a pergunta para quem, né, para o candidato que ele deseja, muitas vezes ela vai contaminada com uma certa tendência também pessoal, particular do jornalista. Acho que aquele negócio do sorteio, acho que soaria melhor, não é? Na questão dos jornalistas, sim, Beto. Embora eu seja partidário do sistema da imprensa norte-americana, que todo mundo deve assumir uma posição favorável ou contrária a algum candidato, né? É evidente que num debate como esse você não pode expor a sua preferência, porque senão você contamina o próprio debate, né? Agora, a gente sabe que a Simone Tebet, ela tem um bom discurso também, mas vai ser muito difícil conseguir alguma coisa nesses últimos 2 meses praticamente de campanha, né, Beto? O que eu acredito que vai acontecer realmente se houver mais debate e eles forem também bem nesses debates, mesmo que o Bolsonaro não compareça, o Lula comparecendo ou não comparecendo, eu acredito que o que vai acarretar isso é a dificuldade de se fazer uma eleição de um turno só. Eles forem bem avaliados num outro debate, como foram no debate de ontem, eles vão angariar alguns pontos percentuais nas pesquisas e vão dificultar a eleição num primeiro turno. Porque a gente sabe que são eleitores não instáveis, são eleitores que têm facilidade para mudar de posicionamento, Beto. E volta àquela tecla, né, Cláudio? Nessa altura do campeonato, os candidatos deveriam estar falando para não eleitores, né? Não para o seu eleitorado. Não para o seu, eles têm que convencer, né, outra parcela. Isso, não na bolha, né? O Bolsonaro não conseguiu sair da bolha dele, né? Exatamente. Aliás, ontem, ponto que chamou a atenção, foi muito notório, né? Foi muito declarado aí o próprio tratamento, né, que o ex-presidente e candidato Lula deu a Simone, obviamente já flertando com o MDB, e também o declarado tratamento que ele ofereceu ao Ciro Gomes também, tentando puxar o PDT aí
para a casinha do PT. Foi muito claro isso também, né? Sim, claro, ele realmente usou essa artimanha, né, para tentar trazer ambos para um segundo turno do lado dele, né? Provavelmente nenhum dos dois vão para apoiar Bolsonaro. Mas nós temos que agora levar em consideração justamente essa questão das próximas pesquisas, Beto. Hoje começa já a sair algumas pesquisas que devem levar em conta o debate, a sabatina da Globo. Eu acho que não dá tempo ainda de você formar uma opinião com o debate que foi levado ao ar ontem. Mas com a sabatina da Globo, sim. Nesse ponto, nós temos que ver o que influenciou e o que não influenciou nos eleitores. Beto. Perfeito, bem observado também. Cláudio, só estamos começando a semana. Por hora, muito obrigado aí pela contribuição. Uma sequência de semana e a gente se vê amanhã. Obrigado, amigo. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima segunda-feira. Valeu, muito obrigado.